Vamos meditar na palavra de Deus nessa tarde. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso de número 7. Fala sobre uma viúva. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 7. Diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte o que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si, dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. E ele respondeu: não há mais vasilhas. E o azeite então parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Até aqui. Graças a Deus pela sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra, nós abrimos o nosso coração e abrimos a nossa mente. Pai, cada um que está aqui, aqueles que estão cultuando conosco pela internet, necessitam de uma palavra do Senhor. Pai, que nessa tarde o Senhor possa alimentar o coração de cada homem e de cada mulher. Que eles sintam o Senhor falando aos seus ouvidos, aos seus corações, a tua palavra, o teu querer e os teus propósitos. Te agradecemos porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é viva, é eficaz e fala conosco de uma maneira sobrenatural. Senhor, se há escamas de incredulidade, que nessa tarde se dissipem em nome de Jesus. Se há algemas que nos impedem de entender qual é o teu propósito diante desse texto, que caiam por terra em nome de Jesus e que possamos sair daqui com a certeza de que teu Espírito Santo iluminador falou com cada um de nós. Porque é a tua palavra e é o teu agir, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Você já deve ter ouvido um ditado que diz mais ou menos assim: se eu estiver enganada, você vai se lembrar. Diz que, como é que é? Fugiu. Que desgraça junta é bobagem, né? Alguma coisa assim. Desgraça tudo de uma vez é pouco, é bobagem. Há um ditado popular que diz mais ou menos assim: eu estava vindo para cá e ainda mastigando a palavra de Deus, eu me lembrei desse ditado popular. Ou seja, às vezes há momentos na vida que acontecem tantas coisas. Eu não gosto da palavra desgraça, né? Emprestei aqui, mas o Senhor conhece o meu coração. Eu não gosto. Eu não gosto por causa de um ensinamento que eu já recebi da minha avó, acho que eu já contei aqui no púlpito para vocês, né? Que a minha avó materna, ela não gostava que falava essa palavra. Falava essa palavra, ela falava assim: vai pedir perdão para o Senhor. Ela vai pedir perdão para o Senhor. Mas por quê, vó?
Porque é graça, não existe desgraça, existe graça, tudo é graça de Deus. E ela não estava errada, né? Às vezes a gente tem algumas palavras para nominar, né, situações ruins que acontecem na nossa vida, né? E às vezes acontecem situações difíceis uma atrás da outra, dos quais a gente fala, olha, uma situação muito complicada, e se não bastasse essa situação, surgiu outra, e surgiu mais outra, né? Era como estava o estado da vida dessa viúva. O texto já fala que ela era viúva. Seu marido havia falecido, mas ainda tendo que lidar com a dor do luto, da perda, a palavra não fala o porquê ele morreu, do que ele morreu, de que forma ele morreu. O que nos parece, e podemos interpretar assim, é que foi algo de repente, que não deu tempo nem deles se organizarem, né, financeiramente. E se não bastasse a morte, veio as dívidas, né? Dívidas talvez familiares, das quais ela teve conhecimento depois, ou que sabia, o texto não nos diz. Mas se não bastasse a morte do seu marido, e não ter um homem para ampará-la já era algo muito difícil, não ter um homem para ajudá-la na casa, na criação dos filhos, já seria algo muito difícil para ela lidar. Ela ainda teve que lidar com a situação das dívidas, das quais ela não tinha recurso nenhum para pagar. E ainda por cima, os credores que queriam que a dívida fosse saldada, queriam levar os seus filhos como escravos para sanir aquela dívida que a família dela tinha. Ou seja, uma dificuldade chamando outra e mais outra, e ela sozinha se viu diante de uma situação impossível. Às vezes assim também acontece na nossa vida. Situações que acontecem, que são ruins e vão aparecendo, um problema vai chamando o outro. Parece que quanto mais você mexe, mais coisas às vezes você vai descobrindo, né? E tantos sentimentos mistos. Eu acredito que dentro do coração daquela mulher havia um misto de sentimentos muito grandes, né? Não podendo chorar a perda do seu marido, sendo possivelmente os seus filhos sendo levados, não é? Imagine o desespero dessa mulher. E o que nós vemos nesse texto são perguntas das quais nós precisamos meditar e elevar para a nossa vida com Deus. Eliseu, ela vai e procura Eliseu, que era profeta, era um homem de Deus. Ela vai até ele, o seu marido pertencia, né, como diz o texto aqui, era discípulo dos profetas. Então era uma mulher que tinha fé, né? Era uma mulher que conhecia Deus, não era uma pessoa que não tinha fé, que estava à margem, não. Mas era uma mulher que tinha um conhecimento sobre Deus, sobre o poder de Deus, né? Sobre o que Ele pode fazer. Mas quando nós enfrentamos problemas, mesmo tendo há muito tempo uma caminhada de fé, parece que a gente desconhece quem é o nosso Deus, não é verdade? Às vezes, diante de problemas que se apresentam para nós, parece que a gente se tornou bebê na fé, né? A gente fica assim, ai meu Deus, e agora? Não é? Que desespero. Eu acredito que essa mulher se encontrava nesse sentido. E aqui, quando ela fala para ele da situação, quando ela abre o jogo para ele da situação, ele faz uma pergunta para ela. E a primeira pergunta que ele faz para ela é: o que é que você tem em casa? E eu fiquei imaginando, né? Aqui o profeta Eliseu é voz de Deus, né, para aquela mulher, e é voz de Deus para nós. Quantos de nós não gostaríamos de ouvir, né? O que é que você tem? E quando você olha para o texto, ele faz a pergunta: o que eu posso fazer por você? Há um silêncio. Ela não responde essa pergunta. E ele engata outra: o que é que você tem em casa? E aqui nós aprendemos uma lição muito valorosa para nós. Em primeiro lugar, leve as suas questões ao Senhor. Leve suas questões ao Senhor. Quando Eliseu perguntou para aquela mulher: o que você tem? Ou o que eu posso fazer por você?
Talvez ela falou assim, será que ele não entendeu? Acabei de falar que meu marido morreu, que tem dívidas, meus filhos estão querendo levar os meus filhos como parte do pagamento. E ele me pergunta, o que pode fazer por mim? Se essa pergunta viesse para você ou para mim, certamente nós falaríamos, eu preciso de dinheiro. Você tem dinheiro para me arrumar? Eu preciso de soluções. Eu preciso de resposta para entender por que eu estou passando por isso. Até ontem minha vida estava uma calmaria, até ontem eu tinha uma vida perfeita, até ontem eu tinha uma família perfeita. Mas hoje os problemas bateram na minha porta. E você me pergunta, o que pode fazer por mim? A verdade é que quando nós levamos as nossas questões ao Senhor, como aquela mulher levou as questões dela ao homem de Deus, nós sabemos que nosso Deus já está respondendo essas perguntas. Porque nós fomos buscá-lo, então nós sabemos que Ele pode fazer algo por nós. E quando nós trazemos as nossas questões ao Senhor, falamos dos nossos problemas ao Senhor, aquela mulher, ela falou assim, olha, o que eu tenho? Eu tenho problemas. Eu tenho uma dor no meu coração, um luto que eu estou enfrentando. Eu tenho dívidas a serem pagas. Eu tenho filhos que estão correndo perigo. Ela não teve vergonha. Ela não tentou resolver por ela mesma os problemas, porque muitas vezes nós não levamos as nossas questões a Deus. Muitas vezes os problemas vão acontecendo, um problema chamando o outro, e nós muitas vezes por vergonha de abrir no nosso próprio coração, porque era uma situação para ela vergonhosa. Você falar que tem dívidas nos dias de hoje já é, né? Aliás, se você for pesquisar, às vezes a gente vê isso nos jornais, né? Que há uma grande porcentagem de endividados no Brasil. E essa mulher, ela não teve vergonha de falar das suas questões. O que é que eu posso fazer por você? O que é que você tem? Às vezes nós olhamos só os nossos problemas, mas nós precisamos lembrar que nós precisamos levar as nossas questões a Jesus. Porque sabemos que Ele tem a solução certa. Que Ele não é alguém que apenas ouve os nossos lamentos, mas é alguém que nos acolhe a nossa dor, acolhe os nossos problemas. E Ele fala para nós, de antemão, o que eu posso fazer por você? Quando nós levamos a Deus em oração as nossas questões, automaticamente nós ouvimos do Senhor. É que muitas vezes a gente não percebe, mas se levamos a Ele porque temos fé que Ele pode fazer sim algo por nós. Que Ele, como o texto que nós lemos do Salmo 54, é o nosso ajudador, é o nosso socorro, é o nosso sustento. Aquela mulher tomou o primeiro passo certo diante das questões que ela tinha muitos problemas. Mas ela fez algo muito certo na vida dela, de levar as suas questões ao homem de Deus. Aquele que era a voz do Senhor para o povo. E nós devemos fazer isso e fazemos isso quando nós trazemos ao Senhor as nossas questões. Quando nós não carregamos sozinhos os nossos sofrimentos. Porque sabemos que tem um Deus que nos ouve, que se preocupa conosco, que pergunta para nós, como que você está? O que é que você tem em casa? O que eu posso fazer por você? E quando nós fazemos isso, quando nós entregamos tudo ao Senhor, através das nossas súplicas, através do rasgar do nosso coração, a aflição começa a ser transformada em paz. Porque nós transferimos os nossos problemas. Eu gosto sempre de olhar a nossa relação com Deus como uma criança pequena vai atrás dos seus pais para contar algo que ela não está conseguindo fazer. E o pai fala, tá bom, eu vou te ajudar. Assim essa mulher fez. Ela não tinha um homem para sair
para ganhar sustento e saldar aquelas dívidas. O seu marido havia morrido, não havia ninguém por ela. Mas ela se lembrou do profeta Eliseu: eu vou lá, eu vou lá. Eu vou ouvir a voz de Deus, Ele é a voz de Deus. E nós temos isso no próprio Senhor, porque Jesus rasgou o véu, então agora nós temos livre acesso a Ele. Nós trazemos as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos problemas, os nossos dilemas a Ele através das nossas orações. E nós não precisamos carregar mais sozinhos, nós não precisamos mais sofrer. Às vezes não, toda vez que algo tira o nosso sono ou inquieta a nossa paz, é porque nós estamos duvidando do poder de Deus. Mas todas as vezes que levamos as nossas questões ao Senhor, sabemos que Ele sim pode fazer todas as coisas que nós precisamos naquele momento. Sabemos que Ele tem algo a fazer por nós. Sabemos que Ele tem poder. Então desfrutamos de plena paz. Nessas férias, eu tive um tempo muito bom também com os meus sobrinhos, né, que eles passam juntos, né, com a minha filha, os meus pais, né, aquele momento junto de férias. E todas as noites eu ia colocar as meninas para dormir, né. Eu tenho uma sobrinha, vocês já devem ter visto ela aqui em alguns domingos, que tem 8 anos, a Amanda tem 10. E elas estavam dormindo juntas. Então todas as vezes que eu ia colocá-las para dormir, eu falava assim: agora é a hora da oração. Vamos orar, né? E um dia era uma, outro dia era outra, outro dia era eu, né? Porque a gente tem que dar o exemplo, né? Então a gente fazia um revezamento de oração na hora de dormir. E uma coisa muito linda, um dia meu sobrinho estava passando mal, comeu uma coisa lá que não caiu bem para ele, pré-adolescência, né? Aquela fase que come até estourar. Então, ele comeu até estourar aquele dia. E ele não estava bem, a irmã toda preocupada, e era o dia dela orar. Falei assim: Kaori, hoje é você que ora. E ela falou: tá bom, vou orar. Daí ela começou a oração dela, ela falou assim: olha, Jesus, eu só tenho 2 coisas para te pedir. Primeiro, que o meu pai passe num concurso, né? E ela tem orado por isso. Que meu pai passe num concurso. Segundo traz saúde para o meu irmão, que ele volte a ser saudável como ele sempre foi. Ai, aquilo me tocou. Eu achei a coisa mais linda, né? Que ele volte a ser saudável como ele sempre foi. E eu sei que amanhã ele vai estar muito bem, como ele sempre esteve, e que nós sejamos sempre muito felizes. Se eu fico encantada, eu imagino Deus ouvindo, né? Mas acho que Deus baba nessa hora. Fala: ai, que coisa mais linda essas crianças, gente. Né? Aquele coração puro. E no outro dia, ele melhorando, né? Resposta de oração. Quando é o que ela aprendeu. Por que ela aprendeu? Eu não pedi para ela orar. Olha, vamos orar pelo Bruno, que o Bruno não está bem, não. Foi voluntário. Porque ela entende que através da oração, ela está transferindo um problema, uma preocupação para quem pode resolver. Né? Às vezes nós sofremos com os nossos problemas, mas nós precisamos levar as nossas questões a Deus e saber que Ele está nos perguntando: eu posso fazer por você? Se você trouxe até mim, é porque eu posso fazer, né? E o que eu posso fazer? A gente mesmo fala na oração: olha, Senhor, que o Senhor abençoe. A gente já dá as cartas para Jesus, né? Olha, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra a porta, que aconteça isso, né? E quando é da vontade do Senhor, acontece. Então, quando nós deixamos Deus ser Deus sobre os nossos problemas, nós descansamos. Eu tenho uma outra experiência para contar. Eu estou cheia de experiências, né? Férias, né? Férias hoje está com a cabeça mais fresca, né? Lá em Santa Catarina, lá em Balneário, né? Rosane conhece bem, a vizinha lá, né? E tem os triciclos, tá? Acho que muitas cidades têm, né? De praia, aqueles triciclos, né? Que andam de família, assim, né? E as meninas queriam andar de triciclo. Meu sobrinho não quis, falou que aquilo era pagação de mico, né? Eu não vou, é pagação de mico. Então a gente foi. Fui eu, minha mãe e as meninas, né? As meninas ficam na frente e eu e minha mãe atrás. E quando a gente estava pedalando, chegamos, fizemos a volta, fomos entregar lá o triciclo. 2 coisas aconteceram que Deus ministrou no meu coração. Primeira, que a minha mãe está muito mais em forma que eu. A vovó dá conta de pedalar, né? Porque 2 que pesam mais ou menos 25, 27 quilos, mas nós, é pesado aquilo.
embaixo de um sol, um calor, suada. Eu cheguei assim, entregar a bicicleta, falei, graças a Deus, cansei. Aí na hora que eu falei, cansei, a Amanda falou assim, olha, eu não cansei. Eu queria andar até mais. Eu falei, bonito, né? A gente aqui faz o esforço, né? De pedalar. Eu ficava olhando, porque o guidão do negócio estava comigo, então elas estavam na frente, elas não tinham trabalho nem de olhar para trás, elas só olhavam para frente e falavam, tem buraco. Na hora que tinha o buraco, a gente desviava do buraco. E dali, pedalar, cheguei morta, né? E ela falou assim, eu não estou cansada, eu até continuaria. Aí eu falei assim, que bonito, né? Enquanto a mãe, a avó está ali, estão desfrutando. E aquilo me veio, o Espírito Santo exatamente falou isso. Olha, quando você deixa o ser Deus na sua vida, o trabalho todo é meu. Sou eu que pedalo, sou eu que desvio dos buracos. Teu único trabalho é falar do buraco, ou seja, falar dos perigos. Que são os problemas, que são as dificuldades que você passa. Você não precisa nem olhar para trás, porque eu estou no comando da bicicleta que é a sua vida. Pedalando, trabalhando por você, ao contrário de mim e da minha mãe que cansamos, apesar que a vovó está bem na bicicleta, Deus não se cansa. Porque Ele vai nos guiando. E quando Ele nos guia, quando levamos as nossas questões a Ele, nós não sofremos. Nós apenas descansamos e contemplamos, como elas estavam contemplando a paisagem, conversando a todo tempo, tranquilas, em paz. Assim acontece conosco, quando nós levamos as nossas questões a Deus. Aquela mulher fez isso. Ela levou a sua questão àquele homem. E em segundo lugar, ele perguntou, né, diante dessas perguntas, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Ela diz, eu tenho só um jarro de azeite. E aqui nós aprendemos a levar as nossas questões a Jesus e, em segundo lugar, a entregarmos tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos. Ela olha para o servo de Deus e fala, eu não tenho nada. Mas o Espírito Santo lembrou ela tinha um jarro de azeite. Mas ela não tinha farinha, ela não tinha pão, ela não tinha dinheiro para comprar outros ingredientes, para fazer uma outra receita, alguma coisa. Ela não sabia nem por que ele perguntou e por que ela lembrou aquilo. Mas o Espírito Santo trouxe à mente dela aquele jarro de azeite. E o jarro de azeite simboliza ou representa o último recurso que ela tinha. Se ela desperdiçasse aquilo, de fato, ela não teria nada. E o profeta fala, então você vai pegar o azeite, você vai pedir vasilhas, muitas vasilhas. É o azeite. É o azeite. Tá ótimo, só o azeite que você tem. É o que tem para hoje. O pouco aos nossos olhos vira muito aos olhos de Deus. Às vezes o que nós falamos para Deus, Deus nos perguntando o que você tem em casa no sentido do nosso interior, do nosso coração, da nossa vida. Diante dos problemas, o Senhor fala, o que é que você tem aí? E talvez a gente fale, olha Senhor, eu tenho um pouco de fé. Eu tenho um pingo de esperança. Eu tenho um pouco de força. E o Senhor fala para nós, é isso. Eu vou transformar. Eu vou transformar o que você tem em muito mais. Aquele jarro de azeite para ela era insuficiente. Mas para o Senhor e para o poder do Senhor era suficiente para resolver os problemas e fazer milagres acontecer. Para aquele homem, para Eliseu, um homem de fé, era o início da provisão de Deus, do milagre que Deus iria operar na vida daquela mulher. Hoje o Senhor Jesus está te perguntando, eu sei que você tem muitos problemas, eu sei que você não tem muitos recursos, mas o que tem na sua casa, o que tem no seu coração? Tem fé? E a palavra do Senhor nos diz em Mateus 7:20, nos fala, porque a fé de vocês, que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé
do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Talvez diante das situações que aconteçam na sua vida, você fale, mas é muito pouco. Mas dê esse passo de fé, colocando o pouco nas mãos de Deus. O pouco para aquela mulher era tudo para mudar a sua vida e aquela situação. E Deus honrou, mesmo que aquilo simbolizasse um último recurso, mesmo que aquilo simbolizasse um fio de óleo, o óleo da fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos pergunta, o que é que você tem? Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho situações difíceis. Leve a Ele. O que é que você tem? Eu tenho só um pouco de fé, um jarro de azeite, pequeno, é o suficiente. Entregue a Ele. Entregue-se, renda-se à presença e o poder do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor nos diz que nada nos será impossível. E em terceiro e último lugar, o que é que você tem? Aqui agora essa mulher passa de uma pessoa que não tinha nada para alguém que estava tendo tudo. Um coração cheio de fé diante de vasilhas que iriam ser cheias de óleo. Você consegue imaginar ela batendo na porta das pessoas? O profeta fala, olha, já que você tem uns jarros de azeite, agora você vai pedir vasilhas, muitas vasilhas emprestadas. E aí você vai chegar em casa, vai fechar a tua porta com seus filhos e você vai distribuir o azeite nessas vasilhas. E foi isso que exatamente ela fez, porque um coração cheio de fé, mesmo diante das dificuldades, mesmo que seja pouco os recursos ou a nossa própria fé, ouve e faz aquilo que Deus está mandando, ouve as orientações do Espírito Santo. Ela foi obediente, ela obedeceu e ela deu passos de fé. Ela pediu as vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, e aquele óleo começou a ser derramado. Eu não acredito que ela conseguiu derramar o óleo tudo de uma vez. Alguém consegue pegar? Quem é boa de fazer bolo, de receitas? Gente, eu sou assim, se eu não tiver a receita do lado, eu não faço bolo, viu, Ivani? Eu não sei fazer de cabeça, né? Mas a gente sabe que muita gente sabe fazer de cabeça. E pega o óleo, vai distribuindo e vai fazendo as coisas de olhos fechados. Eu não acredito que aquela mulher tenha feito isso. Eu acredito que ela demorou um tempo para encher aquelas vasilhas. A Bíblia não fala a quantidade de óleo que ela tinha, mas a Bíblia fala que ela foi enchendo uma vasilha, uma a uma, e elas foram ficando cheias. Ela emprestou aquelas vasilhas, e aquilo foi tudo que é necessário. Um coração cheio de fé. Ela não duvidou, ela nem perguntou, mas eu vou fazer o que antes com esse azeite? Eu tenho certeza que se fosse eu e você, a gente faria isso, né? Não, mas tudo bem, eu vou pedir emprestado. Vou lá, mas me diz para que eu vou fazer com essas vasilhas e o azeite, que eu não estou entendendo onde você está querendo chegar, não. Ela deu espaço de fé, ela falou assim, o homem de Deus está falando, eu vou fazer. Às vezes Deus nos pede coisas que muitas vezes a gente quer explicação e não há explicação. O Senhor quer encher o nosso coração de fé, o Senhor quer ver, se queremos ver o agir de Deus, o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Vamos deixar que o óleo do Espírito vá enchendo o nosso coração. Aqui as áreas da nossa vida talvez simbolizem essas muitas vasilhas que estão vazias. Porque nós só vemos os problemas, nós só vemos as situações difíceis para nós. Mas o que nós precisamos fazer é seguir a orientação de Deus, a voz de Deus. E deixar que esse óleo escorra sobre a nossa vida, sobre as vasilhas que temos no nosso coração, na nossa vida. Porque aquele que é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. As vasilhas da sua vida podem estar vazias. Mas o mais importante você tem, o Senhor. E quando nós temos o Senhor, quando nós temos fé no Senhor, as coisas acontecem, os milagres acontecem. E foi isso que aconteceu com essa mulher.
Ela fez exatamente o que o profeta havia explicado para ela. Você consegue observar a semelhança de quando o profeta fala para ela, olha, quando você fizer isso, agora você vai, entra na sua casa, fecha a porta com os teus filhos e faz o que eu estou te mandando. Você consegue lembrar de algum versículo que fala sobre isso? A palavra do Senhor nos diz também, em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, porque teu pai que está em secreto te recompensará. Aquele que tem um coração cheio de fé, aquele que ouve as palavras de Jesus, aquele que tem um relacionamento íntimo com o Senhor, que crê que Ele pode fazer todas as coisas, o pai que está em secreto, o pai que está ouvindo, Ele nos recompensa com o seu poder, com a sua provisão, com a resposta que nós necessitamos, com a saída que nós necessitamos diante das situações que passamos. Aquele fiozinho de óleo mostrou o grande poder de Deus. Talvez nessa tarde você tenha esse fiozinho de óleo, essa fé que talvez esteja um tanto pequenina dos problemas que você anda passando, que você deseja colocar diante do Senhor. Mas lembre-se, aquilo que era insuficiente para aquela mulher se tornou mais do que suficiente. Porque o poder de Deus faz isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aqueles que vão a Jesus não voltam com as suas vasilhas vazias. Aqueles que vão a Jesus voltam com as suas vasilhas transbordando de azeite. Veio tanto azeite que deu para ela pagar o que ela devia, para os seus filhos não serem levados, e ainda ser sustento para a sua casa. Porque Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade. Ela só queria pagar as dívidas. E Deus fez muito mais. O nosso Deus é um Deus que faz a obra completa. O milagre completo na vida, na nossa vida. E só aqueles que têm fé, que chegam com seus corações quebrantados, como essa mulher chegou. Essa mulher chegou com seu coração quebrantado, mas saiu com seu coração aquecido, fortalecido, honrado, dignificado e viu os milagres. De vasilhas vazias, o Senhor transformou o seu coração em um coração cheio de fé. E diante dos seus olhos, os olhos dos seus filhos, os milagres aconteceram. Que assim aconteça também na sua vida. Que a partir de hoje, nessa tarde, desculpe. Que a partir de hoje, nessa tarde, talvez vocês tenham muitas coisas para apresentar ao Senhor. E você olha para você e fala assim, eu não tenho nada. Mas quando você olha para o Senhor, você fala, eu tenho tudo. Entregue ao Senhor. E você verá milagres impossíveis acontecendo na sua vida. Amém? E é por isso que nós oramos todas as terças-feiras. Nós fazemos aqui os propósitos. Porque a palavra do Senhor nos diz isso em Tiago. Que aquele que está doente, chame os presbíteros da igreja e eles orarão. E o ungirão com óleo. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Assim acontece também conosco. Às vezes há doenças da alma, às vezes problemas se tornam doenças, às vezes não são questões suas, mas são questões de pessoas. Esse é o momento de você apresentar ao Senhor como aquela mulher se apresentou. Olha, está aqui, eu tenho esses os problemas de falar, de nominar. Porque às vezes as pessoas falam, Deus sabe o que vai no meu coração. Deus sabe, mas Ele quer ouvir. É um passo de fé. Para que as suas vasilhas então sejam cheias pelo óleo da presença e do poder do Espírito Santo. Amém?